Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo por aqui. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por você. Eu venho aqui deixar uma palavra de Deus para o seu coração, porque tudo que nós precisamos e tudo que nós temos a viver, nós temos que crer que a palavra de Deus tem essa direção para a nossa vida. E eu quero aqui desde já agradecer a Deus pela sua vida, por você que vai ouvir essa palavra, que você se atente. Preste atenção, ouça o que o Senhor quer e pode falar no seu coração. Eu quero deixar aqui apenas uma palavra. E essa palavra ela tem como base um texto, um versículo que está no livro, uma carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 9. Pelo menos a parte A do versículo, ela diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Olha como é poderoso isso. Olha o que Paulo está dizendo. Porque a Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa que nós precisamos entender e ter clareza, isso é fundamental, é muito importante, é que Deus é Espírito. E muitas pessoas, quando tentam se relacionar com Deus, através dos seus sentimentos, através das suas emoções, dos seus desejos, da sua vista, elas vão acabar, sem dúvida, tendo algum tipo de frustração. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter um alinhamento e se conectar de fato com aquilo que Deus tem e o que Deus é para a vida delas. Porque elas querem servir a Deus através dos seus sentimentos. Sentimento é coisa de alma, sentimento é coisa de coração. E cá entre nós precisamos entender que no serviço a Deus nós precisamos ser completos. E quando se trata de alma, nós não podemos ser desequilibrados. Nós temos que entender que temos que servir a Deus com a razão, através da razão e da emoção. Isso fala de alma, sentimento. Mas o verdadeiro serviço a Deus, o verdadeiro culto a Deus, o verdadeiro entrega a Deus está no nosso espírito. João 4,24 diz assim: Deus é Espírito. Olha isso. Deus é Espírito. Certo? Se Deus é Espírito, Ele não vai se relacionar com carne, Ele não vai se relacionar com matéria. Deus nos deu um corpo espiritual para que através disso nós nos relacionamos com Ele, que é o Espírito. Deus nos deu um corpo físico para que através disso nós nos relacionamos com a matéria. E entre o corpo físico e o corpo espiritual está a alma do homem. A alma do homem é o seu ser. Então entenda uma coisa, tudo que você faz, quem vai decidir, quem vai dar direção é a sua alma. Mas o verdadeiro serviço a Deus está ligado ao Espírito. Deus ele se comunica com o seu Espírito, ele te atrai através do Espírito. Então, o que nós temos que entender? Quando eu tento servir a Deus através da alma, através da carne, através da matéria, dos sentimentos, eu vou me frustrar, eu vou me desanimar. Então a verdadeira vida de Deus ela está no Espírito. No Espírito. Olha o que Paulo vai dizer. Porque a Deus é quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque só através do Evangelho do Filho Jesus Cristo, o Evangelho significa boas novas, só através dessas boas novas é que eu consigo de fato servir a Deus. Porque Deus vai ter um relacionamento com o meu Espírito. E por sua vez, quanto mais eu me entrego às minhas vontades, os meus desejos, ao serviço a Deus, a vida dele no meu espírito vai transbordar para a minha alma, vai transbordar para todo o resto do meu ser, espírito, alma e corpo. Então nós não conseguimos servir a Deus no nosso corpo, nós não conseguimos servir a Deus na nossa alma, nós servimos a Deus no nosso espírito, porque Deus é Espírito, Ele nos deu um Espírito. E Paulo vai dizer em Efésios que antes mesmo de nós virmos ao mundo, nós já existíamos dentro de Deus. Como que se dá isso? Antes de nós sermos criados, feito carne,
né, semelhança, nós já existimos dentro de Deus. O nosso espírito já estava dentro de Deus. Quando ele forma o homem no jardim e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, ele está soprando esse espírito que já estava dentro dele. E é através desse espírito que ele vai se comunicar, contactar com o seu espírito. Deus habita no nosso espírito. Uma vez que você se rendeu a Cristo, uma vez que você confessou Ele como seu único Salvador e creu no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você crê que Ele é Filho de Deus, você é salvo. Neste momento existe um elo, uma ligação do Espírito de Deus com o teu Espírito. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6,17, ele diz assim, porque aquele que se une com o Senhor é um mesmo Espírito que Ele. Ele está falando disso, um novo nascimento. Deus veio habitar no seu Espírito através do novo nascimento pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque você creu, confessou e agora você é filho de Deus no Espírito. Você é filho de Deus, você passou a ser filho de Deus, houve uma regeneração. A partir desse momento, Deus vai se conectar, se contatar, vai se unir ao teu Espírito. Não existe mais o teu Espírito e o Espírito de Deus. O teu Espírito e o Espírito de Deus são um só Espírito. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 6,17. Então é no nosso Espírito que nós servimos a Deus. Por isso que muitas pessoas, elas chegam no final do dia, às vezes, ou quando elas acordam durante o dia, elas acordam desanimadas. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma experiência com Deus, às vezes quando vão num culto e voltam desanimadas. Por quê? Porque elas querem sentir a Deus na carne delas, através da emoção delas. Eu jamais conseguirei servir a Deus através da minha emoção, da minha razão. Mas é impossível eu servir a Deus no meu espírito e não ter emoção e razão. A minha alma não está envolvida. Então a alma, nesse processo, ela precisa ter um transbordo do Espírito, ela precisa ser coberta pelo Espírito. O que é isso? Eu tenho que me entregar, eu tenho que me render. O meu ser, o meu ego, a minha pessoa, o meu orgulho, a minha soberba tem que ser quebrado. Isso é alma, isso é desejo, isso é vontade. Isso tem que ser quebrado, isso tem que ser entregue, tem que morrer, em outras palavras, para que a vida de Deus reine sobre a minha vida. Esse é o motivo que muitos cristãos não conseguem romper na sua vida com Deus, não conseguem ter uma vida de acesso, comunicação direta com Deus, não conseguem ter sucesso com Deus através do serviço a Deus, porque eles querem servir e agradar a Deus através de sua alma, e nós jamais vamos conseguir isso. Precisamos entender, olha o que Paulo diz, porque a Deus a quem sirvo. Esse serviço aqui, essa palavra servir, ela também está ligada à adoração. No hebraico ela tem uma conotação, tem uma ligação com a adoração. Então quando eu sirvo, eu adoro. E eu só posso adorar no Espírito, não tem como eu adorar na carne. Porque a palavra adoração vem de se prostrar, se curvar. Essa é a ideia de adorar. E jamais a nossa carne vai querer se curvar ou se adorar. Ou seja, adorar a Deus ou quem quer que seja por causa do orgulho, da soberba. Quando Deus se manifesta em um ambiente, em um momento de comunhão, de confraternização, de culto, quando eu sinto o desejo de adorar, de me curvar, de me prostrar, não é a minha carne que está querendo fazer isso. É o Espírito de Deus que está no meu espírito que vai me levar a fazer isso. Por isso que Jesus vai dizer que nos últimos dias, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verdade, toda a verdade vem da palavra. Então Paulo vai dizer, porque a Deus, a quem sirvo no meu espírito, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu sirvo a Deus no meu espírito e pelo Evangelho descubro a verdade e através disso eu vou ser um adorador e a minha alma vai se dobrar, a minha alma vai se render, o meu orgulho vai ser quebrado porque o Evangelho é poder, é novidade de vida. Então nós temos que entender isso. Se você se sente, às vezes, no âmbito que você frequenta, na comunidade, na igreja, no ambiente que você frequenta, porque eu não sinto nada, porque eu não vejo nada, e você tentar servir a Deus por intermédio de sentimento, você vai sempre ser uma pessoa frustrada. Porque nós não somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós cremos. Isso é fé. Então, os verdadeiros adoradores nos últimos dias são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, palavra, evangelho, boas novas, boas notícias. Só o Evangelho de Deus, só a boa notícia de Deus pode quebrar a minha alma, fazer ela morrer para mim mesmo, para o mundo, e viver para Deus através do Espírito Santo reinando sobre mim. Então precisa haver um transbordo, da vida de Deus sobre a minha vida, e a minha vida precisa morrer.
A mensagem que eu tenho que diminuir e Jesus tem que crescer não é de Jesus, essa mensagem é de João Batista. A mensagem de Jesus é: morra para você mesmo, morra para o mundo, para que eu possa viver. Então Jesus diz: quem quer me seguir, morra, pegue uma cruz e siga-me. Cruz fala de morte. A minha alma, o meu ego, os meus desejos precisam morrer para que Cristo reine em mim, através da vida no Espírito. Isso é poderoso. Deus abençoe a sua vida. Entenda, não seja mais uma pessoa frustrada. Tenha de Deus e viva de Deus aquilo que Ele já fez por você, já está dentro de você. Você só precisa morrer para você mesmo e ser humilde, manso, amar e entender que você precisa desfrutar de tudo que Deus já fez por você. Deus te abençoe.